Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Radiocast Empresas aqui no nosso canal do Grupo 101 e Nativa. E hoje a gente vai conversar com o Gilmar Palensky, que é o CEO do Grupo Atia, essa empresa que tem uma história muito bonita que se funde com a história de Presidente Prudente. Gilmar, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, prazer estar aqui. E é interessante, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, né, dos nossos bastidores, que o Grupo Atia, por curiosidade, até a gente falou num podcast com o Café Cruzeiro do Sul, que citou a questão de ser um dos CNPJs mais antigos em atividade da cidade. E o Grupo Atia é o CNPJ mais antigo em atividade em Presidente Prudente. Em Presidente Prudente. Estamos comemorando 100 anos de atividade em fevereiro do próximo ano. E realmente a gente faz parte da história de Prudente, né? O fundador do Grupo Atia foi um dos primeiros, dos pioneiros da cidade. E essa história, hoje, completando esses 100 anos, esse ciclo de 100 anos, além de ser a empresa mais antiga em atividade em Presidente Prudente, a gente faz parte de um seleto grupo aí de 200 empresas mais antigas do país. Centenárias do país. Exatamente. Antes da gente falar um pouquinho da empresa, deixa eu perguntar um pouquinho da tua história. Você é prudentino? Não, eu sou curitibano. Curitibano? Curitibano. Saiu do frio e veio para esse calor prudentino. Exatamente. Muito bem acolhido na cidade, calor nos dois sentidos, o calor humano e o calor da cidade. E como é que foi isso, você sair de lá para vir para o Grupo Atia? Eu estou à frente do Grupo Atia tem 1 ano, não venho do segmento, então era de um segmento totalmente diferente, venho do segmento do aço. E vim conhecer o segmento aqui no Grupo Atia e me encantei, é extremamente motivador, encantador, é algo realmente que complementa e que faz sentido na vida das pessoas. Interessante, né? Porque você vem de uma cidade com a característica de ter um clima frio, Sim. de um segmento que não tem nada a ver, vem parar em Prudente no Grupo Atia, que é um segmento, vamos dizer assim, muito particular, né? Ele é voltado exclusivamente para o acolhimento. Né? Então, nós estamos presentes em toda a fase da vida dos nossos clientes. O Grupo Atia nasceu com a característica de funerária, né? Então, você tinha o final da vida e hoje a gente tem programas voltados muito mais para o life care do que para o death care. Todas as etapas. Exatamente. Né? A gente traz os benefícios em vida, a gente traz atividades voltadas para os nossos clientes, a gente cuida hoje do segmento pet, que acompanha a vida dos nossos clientes, atividades voltadas para a saúde através de telemedicina que a gente tem, e aí a gente cuida de todas as etapas, inclusive da parte funeral. A gente gosta aqui no podcast muito de falar de história, né? E o Grupo Atia, o seu Tufi, né? Sim. Veio lá no início, vamos dizer assim, que nem tinha Prudente, né? Oficialmente nem tinha Prudente, né? E como é que foi essa história, assim? Como que ele começa essa empresa? Ele chega aqui na época, ainda antes da emancipação política de Presidente Prudente. Ele começa trazendo como um mascate, vamos assim dizer, que eles usavam muito isso na época, né? Um mascate de tecidos. Inicia no ramo de tecidos, e aí só que ele tinha muita habilidade manual com itens de madeira. De marcenaria, né? Em geral. E aí, num determinado momento, Presidente Prudente passa por uma epidemia e há necessidade de elaborar-se urnas mortuárias, né? E com isso chega uma demanda para ele olha, você pode de uma forma auxiliar a cidade com a construção, com a elaboração de urnas para atender uma demanda, uma epidemia que acontecia. E ele viu nessa oportunidade de fazer, atendeu essa necessidade, e a partir daí ele viu que era um ramo que a cidade precisaria. E aí ele une as duas habilidades, né, dele, comerciais, marcenaria,
e acaba criando a Funerária Tia. É interessante o empreendedor, né? O empreendedor ele vai vendo as oportunidades, na dificuldade ele encontra as oportunidades, E né? é exatamente isso. Essa visão empreendedora, isso é muito forte dentro do grupo, né? E isso a gente carrega e desde a minha chegada aqui é onde os sócios se apoiam justamente nessa em trazer inovações, em trazer tecnologia, em ser a empresa referência, em ter empatia, acolhimento, então com visão, valores muito fortes, muito presentes, mas sempre olhando o futuro, né? Olhando esse empreendedorismo. É uma empresa familiar É uma empresa familiar, de uma empresa que se profissionalizou. exatamente. Nós passamos por uma profissionalização desde 2010, então houve o afastamento dos sócios para um nível de conselho e aí a profissionalização desde a alta diretoria e gerências, né? Então a família está a nível só realmente de conselho. E é interessante o conceito, né? Você estava falando de cuidar de toda a vida, né? Sim. Da pessoa, porque, vamos dizer assim, é um assunto que, claro, é natural, né? É natural que ocorra, mas as pessoas viam sempre com olhos assim, ou de medo, e aí de repente você tem um conceito de falar, não, vamos cuidar de todo o processo. A vida. Ninguém gosta de falar sobre a morte, Sim. né? É um tabu, isso muito forte, muito presente em todas as famílias. Você falar sobre funeral, né? Então, eu antes de entrar no segmento jamais pensei, eu conheço algum dono de funerária? Não, é extremamente É interessante curioso. quando a gente muda de segmento, Exatamente. né? E a tua visão amplia, né? Muda totalmente, porque você diz, a visão que você tem de funerária é aquele momento que você tem uma dificuldade. Sim. E hoje não, trabalhando dentro do grupo e trabalhando dentro do segmento, nós somos referências muito positivas para muitas funerárias a nível de Brasil. Então hoje você tem um plano de benefícios para os teus associados, você tem um plano de atendimento através de um centro de convivência que você consegue dar para as pessoas mais idosas. Você tem parcerias que você fecha com, por exemplo, farmácias que você consegue desconto de até 80% de medicamentos. Você tem itens que você fornece de convalescência. A pessoa teve uma infelicidade, machucou a perna, não sei o quê. Você fornece isso para os teus segurados. Você consegue dar uma telemedicina que você está cuidando exclusivamente da vida. Então, você está dando os benefícios. E a última etapa que você quer tratar é efetivamente sobre o assunto morte. Sim. Né? Sim. Então, é um assunto extremamente amplo, complexo e que a gente precisa quebrar esse tabu, porque é a única realidade que todos nós vamos passar. Né? E a tia é interessante que deixou muito claro, assim, a gente vê todos os prudentinos e a região inteira, claro, sabem dessa necessidade de ter um plano e da facilidade que isso dá. Eu falo assim, porque o custo hoje que você tem de um plano, numa consulta médica, só no desconto você já paga. Exatamente. Hoje uma consulta médica é acima de R$ 400 e a gente consegue viabilizar consultas por menos de R$ 100. Então, o benefício ele já está embutido. Parcerias como farmácias, a gente sabe que os idosos dependem às vezes de muitos medicamentos caros. A gente tem parcerias com farmácias que conseguem 80% de desconto. Né? Então, isso fora outros tantos parceiros que a gente tem. Hoje, a nível da região oeste inteira, nós temos mais de 600 parceiros e sempre buscando parcerias melhores, né? Parcerias mais fortes, parcerias que fortaleçam e que beneficiem realmente os nossos usuários. Nós temos agora, fechamos uma parceria com a Ultragás, está em processo de implementação. Para os nossos associados, eles vão ter desconto de 20% na compra de um bujão de gás. Então, sem um custo adicional nenhum. Então, hoje é muito mais fácil. O custo de um plano ele está embutido e está diluído num formato assim. E parece que não, mas o benefício econômico que isso traz para os nossos associados é muito grande. Sim. E o usuário hoje ele percebe isso com muita clareza, né? Percebe. Foi feito um trabalho muito intenso lá atrás que a gente percebe hoje que o usuário ele tem essa percepção, poxa, é muito mais barato eu pagar um plano
e lá no futuro eu ter tranquilidade, porque a gente sabe que na hora que tudo acontece é uma correria, mas não vou nem pensar lá, né? Quer dizer, eu pago um plano, mas eu diluo isso e hoje eu já tenho um retorno sobre aquilo que eu estou investindo. A telemedicina, para nós, é um exemplo muito clássico disso, porque eu dou a facilidade para o meu associado de fazer uma consulta de casa sem custo adicional. Ele vai ter um clínico médico, um clínico geral sem custo. Ele pode fazer, ele e a família dele inteira, através de uma vídeo, recebe a receita, vai diretamente na farmácia e custo zero. Então, quanto ele está economizando nisso, né? Temos outras parcerias que a gente está finalizando, que é para o centenário, a gente vai trazer isso, é o mercado livre de energia. Então, os nossos usuários vão ter um desconto significativo na conta de energia, sem custo adicional nenhum. Então, esse é um projeto já para 2026, que a gente já está trabalhando intensamente nele para trazer esse benefício, que é uma economia direta. Pense, você 20% a menos na tua fatura de energia. Então, a gente busca a todos os momentos parceiros estratégicos que tragam benefício realmente para os nossos clientes. Deixa eu falar um pouquinho do Gilmar aqui, né? O Gilmar, como que foi essa questão da família, você vir para Prudente, como que eles se adaptaram e principalmente como eles se adaptam, né, junto a esse novo segmento que você trabalha? Assim, para minha família foi uma mudança significativa, principalmente de cidade. A minha família acabou não vindo para Presidente Prudente. Não veio, ficou? Não. Até por uma questão. Eu tenho 2 filhos que fazem faculdade, já estão. Tá. Eu não consigo transferir. Minha esposa também tem uma posição importante numa multinacional. Então, ficou mais à distância. Ficou à distância. Assim, eu brinco com todo mundo, é o casamento perfeito, porque a gente só se encontra final de semana, não briga, só dá tempo de ter saudades. Que bom, isso é maravilhoso. Mas assim, a mudança do segmento era uma preocupação que nós tínhamos, justamente pelo tabu do tema. Mas hoje eles se encantam e divulgam isso para todos os amigos, para todos os conhecidos e falam com orgulho. Não, meu pai trabalha no segmento do luto. E é interessante, a gente está falando, você muda totalmente a sua forma de ver as coisas, como que funciona a questão de profissionalismo, tudo, né? E o Grupo ATI é uma referência em profissionalismo, né? Sim, nós buscamos os melhores profissionais do mercado, a gente tem valores e princípios muito sérios, muito bem implementados dentro da empresa, com políticas muito claras, políticas de transparência. A gente valoriza muito o colaborador, a gente traz muito... Como a gente olha o nosso cliente, nós entendemos que o nosso cliente também é o nosso colaborador. Então, a gente olha com muita empatia, um formato muito claro, muito bem direcionado de trabalhar. Não existe meias palavras, sabe? A gente é uma política que vem desde a época dos fundadores e a família trouxe isso e foi uma das condições da minha contratação. Eu lembro isso muito claramente. Olha, esses são os nossos princípios, esses são os nossos valores. A gente só admite replicar isso. Então, isso traz com que valores de família sejam trazidos com profissionalismo para dentro da empresa. E hoje o Grupo Atia tem, em média, quantos usuários? Nós temos 150 colaboradores e, se a gente contar em carteira efetiva de vidas protegidas e seguradas, mais de 100 mil. Nós temos filiais em Mirante do Paranapanema, Teodoro Sampaio, Pirapozinho, Álvares Machado e a nossa sede aqui em Presidente Prudente, né? Então, quando você fala em associados, a gente está falando de titulares e dependentes. A nossa carteira é acima de 100 mil. Temos operação em Osasco também, através de uma empresa que nós administramos, também com um número considerável de associados. E, a nível Brasil, a gente tem vários outros projetos, né, que a gente participa direta ou indiretamente. Muito bem. Vamos falar de atualização e tecnologia, né? Que é uma área também que a tecnologia está muito presente. Conta um pouquinho para a gente como é que o grupo lida com isso. Nós somos pioneiros em tecnologia em muitos sentidos. Por exemplo, nós somos a única empresa a nível Brasil com área de tecnologia e informação
interna, eu tenho uma equipe bastante grande, eu utilizo o ERP, softwares todos desenvolvidos internamente. Então, isso já é um projeto de 20 anos que eu tenho internamente. Então, a gente desponta com isso dentro do mercado. A gente busca estar inovando com ferramentas, com softwares, com hardware sempre de última geração. Buscamos tecnologia e inovação em todos os formatos internamente. Nós fomos a primeira empresa a colocar velório online, porque existem familiares que não podem se deslocar até o velório. Então, você tem, hoje, nós disponibilizamos na maior parte das nossas unidades, das nossas salas de velório, o velório online. Discutimos internamente essa semana repaginação de todos os nossos sites para que eles sejam mais funcionais. A gente busca a implementação do nosso crematório aqui em Presidente Prudente, o único crematório na região oeste do estado, equipamentos de última geração. Nós hoje produzimos toda a parte, desenvolvemos toda a parte de processos internamente. A gente tem um setor, somos uma das poucas funerárias a nível Brasil que tem um setor de processos e projetos especificamente, que busca novos negócios, que busca novas tecnologias. Então a gente investe isso muito fortemente, porque a gente entende que, apesar do mercado ser um mercado de luto e de empatia, ele não precisa deixar de ser tecnológico. Né? Então, eu preciso oferecer para os meus associados, para os meus clientes, tudo que existe de melhor, todas as possibilidades, seja durante a vida ou seja no momento do luto. E a questão do crematório, você muda também uma cultura, né? Aos poucos você acaba mudando uma cultura de uma região, né? Não só de uma região, mas é uma cultura que vem mudando a nível mundial. Eu participo de muitos eventos, muitas feiras. É isso que eu imagino, né? Quer dizer, você tem que conhecer tecnologias do mundo inteiro. Do mundo inteiro, né? Então, por exemplo, nós temos um dos projetos que a gente vai fazer muito em breve, é uma sala com 360, com imagens 360. Então você vai ter imagens projetadas da história da vida do seu ente querido, para você ter as imagens dentro da tua sala. No momento, eu gostava muito de praia, então nós vamos ambientalizar a sala como uma sala de praia, com imagens de praia, e aí, sabe, isso transforma um momento muito mais acolhedor. Mas a questão do crematório especificamente, nós temos... Eu uso muito os nossos exemplos e eu acho que você vai entender muito bem isso. Qual era o nosso programa de domingo aos 5 anos de idade? Papai e mamãe diziam, vamos visitar o vovô no cemitério. Hoje, meus filhos, eu tenho certeza que não sabem nem onde fica o cemitério onde os avós estão enterrados. Então, é uma mudança que nós mudamos, a nossa geração mudou. Cemitério hoje é um mercado que está em desaquecimento. E a cremação é uma solução muito mais sustentável ambientalmente, né? Você não tem a poluição de solo, você é economicamente mais viável. Hoje, uma cremação ela é mais barata do que você ter um túmulo, ter o teu túmulo, você tem manutenção, você tem IPTU e em 3 anos você tem que dar destinação aos restos mortais. Né? Então, é uma solução economicamente muito mais viável. E você hoje, você pode... Eu quero levar a cinza para casa. Eu quero transformar a cinza numa joia. Meu pai gostava muito de montanha. Eu posso despejar cinzas numa montanha. Eu posso transformar isso numa árvore e ressignificar a vida. Nós temos um projeto para dentro de 2 anos e tem um bioparque voltado exclusivamente para isso, em que as cinzas se transformarão numa árvore que você vai poder plantar em qualquer lugar. Interessante. Então, assim, é uma mudança de cultura e a gente enxergou isso já há 5 anos e por isso nós tivemos demora para startar o crematório em virtude de licenças, construções normais, etc., mas... Hoje é uma realidade que a gente não esperava. O nosso número de cremações é significativamente alto, perto do que a gente esperava quando a gente startou há 6 meses atrás. E é interessante como em qualquer segmento você tem culturas diferentes, né? Então, e você atende toda a comunidade.
Exatamente. E dentro dessa comunidade você tem nichos com culturas diferentes, como são os casamentos, por exemplo, um casamento católico, um casamento evangélico, um casamento judeu, enfim. Também esse momento você tem que trabalhar e entender um pouco da cultura daquela família, né? Esse é um trabalho que a gente faz internamente muito forte. Os nossos cerimonialistas são treinados, o nosso pessoal de atendimento é treinado desde o momento do atendimento inicial, do acolhimento à família, para direcionar exatamente a necessidade que aquela cultura ou aquela religião tem. E a gente faz isso em todos os momentos, seja com o tipo de despedida, seja com o tipo de cerimônia. Muitas culturas até não aceitam cerimônia. Então, nós estamos preparados a atender todas as culturas e religiões conforme o ordenamento daquela cultura, daquela religião. Gilmar, já estamos bem até adiantado aqui, mas interessante a gente falar sobre a empresa, sobre a história da empresa, né, junto com a nossa cidade, e também entender um pouquinho dessas tecnologias. O que você vê daqui para frente? Você já deu uma pincelada aqui, mas o que você vê do Grupo Atia daqui para frente? A minha missão foi desenhar os 100 anos da empresa e projetar os próximos 50 anos. Então, assim, o que vem pela frente temos vários projetos, a gente tem expansão de mercado muito forte vindo pela frente, tá? Em várias regiões. A gente vai reforçar as nossas unidades, onde já existe operação. Temos projetos que vão acontecer de uma forma muito breve em toda a região oeste, em algumas cidades importantes, para a gente conseguir beneficiar muito mais os nossos clientes, mais usuários, né, com a entrega de novos produtos. Existem projetos e estudos, como eu te comentei, do Bioparque, é um projeto interessante. Um dos projetos que a gente vai idealizar para 2026, para o centenário, é tornar o Atia 100% sustentável a nível energético, através de uma usina fotovoltaica, cuidando da natureza, né, e dando realmente cuidando de todo esse apelo necessário para o nosso planeta, né? E junto com isso a gente está melhorando além das nossas estruturas, enxergando o que falta no nosso segmento, na nossa região, para justamente implementar. Nós fomos pioneiros em ter o primeiro cemitério particular aqui, que é o cemitério campal, e a gente está olhando novas oportunidades, novos negócios, justamente para dar ao nosso cliente em vida e fechar o ciclo conforme a necessidade dele, né? Então, eu quero optar por cremação, eu quero optar por sepultamento, a gente vai dar todas as possibilidades para os nossos clientes. Tá certo, Gilmar. Obrigado, né, por contar um pouquinho da história, da gente conhecer um pouquinho mais dessa empresa que o prudentino sabe que está no coração da cidade, né, no coração de cada prudentino. Espero vê-lo mais vezes aqui e que você fique bastante tempo aqui para chegar em Curitiba falando porta, porquê e portão. Um abraço. Não só leite, né? Leite e quente. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade, com certeza voltarei. Tá aí, gente, esse bate-papo que nós tivemos aqui, falando desse Grupo Atia, que, como a gente falou, né, tá aí dentro, inserido na história de Presidente Prudente, no coração de todos os prudentinos. E a gente se fala no próximo RádioCast. Grande abraço para todo mundo.